Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje vai falar do seu problema. E do meu também. Acho que problema de todo mundo. É um problema que existe e que neste tempo de campanha política, por exemplo, em ano de eleições como nós estamos vivendo em 2014, é o tema que vem à baila imediatamente. Eu acredito, por exemplo, que o governo que aí está, por exemplo, no Distrito Federal, lá está porque fez uma promessa em cima desse tema quando o candidato falou que resolveria este problema em 90 dias, foi mais ou menos isso, né? Aí você já matou a charada. Nós vamos falar de saúde, sim senhor. Questão triste, complicada, é o tripé brasileiro que continua aprontando, na educação a mesma coisa, na segurança pior ainda, saúde beirando o caos. Eu estava tomando nota hoje, né, até para fazer alguns comentários aqui, de coisas que averiguaram os conselhos de medicina, conselhos na área de enfermagem, conselhos de psicologia, conselhos de odontologia, falando do atendimento dentro dos hospitais. E pasmem, não somente hospitais públicos, mas também hospitais particulares que estão assim, ó, sobrecarregados. Agora, o foco hoje vai ser um pouquinho mais voltado ao cidadão que trabalha todo dia e outro dia também dentro do hospital. É comum você ouvir aqui em Brasília, aí no seu estado, que o cidadão esteve num hospital tal e que não tinha médico. Você já ouviu a mesma reclamação? Não tinha o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o técnico de radiologia e outros técnicos que... Não, eles estão sempre lá. Até porque ganha pouco, amigo. E se faltar um dia vai fazer falta. É o pãozinho da semana que ele deixa de levar para casa. E olha lá. Agora, é para esse profissional, que quase sempre está na linha de frente, ele que faz o atendimento primeiro, eu não vou colocar como atendimento primário, não. O atendimento primeiro, que está sobrando ultimamente. É comum se ver, se ouvir e se registrar, através da mídia, na imprensa, agressões sobre esses profissionais. Por que isso está acontecendo? Por que nós estamos vivendo problemas na área de saúde? De quem que é a culpa? Não venha me dizer que é da mãe, que não é. Certo? Vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Começar aqui pelo mais novo deles, né? O João Cardoso, presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Seja bem-vindo, João. É um prazer estar aqui nessa TV para poder falar um pouco sobre os nossos profissionais que a gente defende na sua íntegra, no seu trabalho, tem que ser respeitado e, ultimamente, devido à situação de agressão, a situação que o cidadão vive no dia a dia, ele realmente está agressivo devido à falta de atendimento da maneira como ele gostaria que fosse atendido. Sem contar a sobrecarga, né, amigo? Exatamente. Também conosco o Jorge Viana. O Jorge é presidente, ele pertence evidentemente ao sindicato dos auxiliares e técnicos de enfermagem, lá ele é vice-presidente, mas ele preside o órgão maior, a Federação dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais sobre essa categoria, né, sobre essa profissão que é tão valorosa, né, no sistema, no organismo de saúde, e que talvez muitos não saibam, e talvez hoje muitos vão saber a realidade que nós passamos, né, as dificuldades e tudo. É um prazer estar aqui. Como o senhor falou, nós somos da Federação dos Trabalhadores de Saúde do Centro-Oeste. Deixa eu tirar já uma dúvida antes de apresentar o terceiro convidado. Né? Ele é jornalista, ele sabe esperar. Né? Ele sabe que a gente sempre vai encostando os próprios companheiros um pouquinho. Me tira uma dúvida aqui, ó. Sindicato, auxiliares e técnicos em enfermagem. O que é o auxiliar e o que é o técnico? Ou é a mesma coisa? Na criação da profissão enfermagem, né, existe uma lei que regulamenta essa profissão, a 7.498, de 86. E essa lei dispõe sobre essas carreiras do auxiliar de enfermagem e o que ele faz
do técnico de enfermagem e o que ele faz e do A formação enfermeiro. é diferente? A formação é diferente. Para auxiliar de enfermagem é o ensino fundamental, para o técnico de enfermagem é o ensino médio e para o enfermeiro é o graduado ou nível superior, terceiro grau. Deixa eu insistir. O que é que faz um auxiliar, basicamente? Me diga uma coisa que ele faz dentro do hospital. O auxiliar de enfermagem, basicamente, ele fica responsável pelas tarefas simples na enfermagem, como sinais vitais, que é pressão arterial, temperatura, né? A higienização do paciente, banho no leito, escovação, né? E alguns procedimentos mais simples na profissão. Por exemplo, uma medicação. A medicação pode ser feita pelo auxiliar de enfermagem. E já o técnico, o técnico, ele já tem uma preparação mais efetiva, tem uma preparação maior. A matriz curricular do curso do técnico de enfermagem é bem maior. Ele vê matérias mais apuradas. Por exemplo, o TI, né? O técnico de enfermagem ele pode instrumentar uma cirurgia, ser um instrumentador numa cirurgia, né? Além de fazer o que o técnico de enfermagem faz, porque na verdade há uma confusão muito grande. E esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. É bom falar, olha, a gente está explicando isso. Falar logo. Se você quiser interagir aí, pode, viu? É bom falar logo porque nós temos uma má-fé dos empresários, até mesmo do gestor, do governo, que nós temos hospitais no Brasil inteiro, que o gestor ele contrata o trabalhador como auxiliar de enfermagem, entendi. Porque paga menos. E bota ele para fazer o papel de técnico. De técnico de enfermagem, entende? Só que nós já temos decisões em tribunais do trabalho, de que essa é uma prática proibida, né, um desvio de função, e estão perdendo. Aqui em Brasília nós tivemos um caso de uma empresa que estava fazendo isso, e depois que nós notificamos, eles resolveram. E tem uma outra grande empresa que nós estamos tentando fazer com que mude. Grande empresa, sim, né, no sentido figurado, que é o GDF. Aqui nós também. Quer dizer, o grande patrão, né? Diga, João, João. Já vou te apresentar, Kleber. Eu queria complementar o que o Jorge falou. É o seguinte, os patrões, seja ele público ou privado, eles não contratam o enfermeiro nível superior para atender aqueles procedimentos que está na Lei 7.498, que são privativos do enfermeiro. E aí ele termina delegando para o técnico de enfermagem fazer esse procedimento, o que não é correto, por exemplo, deixa de cumprir a lei. Assim como o cidadão faz o trabalho do técnico, que foi dito aqui pelo Jorge, também o técnico acaba fazendo aquilo que é do enfermeiro. Por falta de haver o enfermeiro contratado para fazer o serviço que é dele. Tá bem. Deixa eu apresentar o meu companheiro, né, jornalista Kleber Karpov, que militou e milita ainda há muito tempo nessa área de saúde também, né, Kleber? Exato. Seja bem-vindo. Assessorando aí os nossos amigos. É verdade. Boa tarde aí, Celso. Boa tarde a todo mundo, os telespectadores. Eu estou há 15 anos, mais ou menos, atuando, né, 15 anos. Como profissional de comunicação, sempre assessorando entidades sindicais e outras entidades que têm envolvimento direto com a área de saúde. Né? Não dá vontade de sair correndo, não, quando você compara, por exemplo, o que você fazia há 15 anos atrás e o que você tem que fazer hoje, né, para poder defender a classe aqui? Não, na verdade, eu acho que pelo contrário, na condição de profissional de comunicação, acompanhando essas, às vezes, visitas a hospitais, por exemplo, seja na rede pública, seja na rede privada, e vendo essas situações, como profissional de comunicação, é interessante porque acho que é nossa obrigação mostrar, né, os problemas, as falhas, assim como também os acertos, mas infelizmente as falhas são maiores que os acertos. Né? O Paulo Fernando está ligando para a gente do Rio de Janeiro e ele quer entender. Ele já tentou, acho que como eu tentei, e o telespectador tentou entender por que nós estamos com um problema tão sério na saúde pública. Né? E quase sempre a gente só lembra do médico, né? E esquece do trabalho que tem lá atrás. Por quê? Por que está tão precário desse jeito? Irmão? Olha, são várias razões para estar essa precariedade. Uma das é a falta de gestão dos responsáveis pela a condução da administração da saúde, seja pública ou privada. Sim. No caso da saúde pública, a situação é mais precária, porque muitas vezes a questão política interfere na questão administrativa e aí envolve toda a questão de contratação de profissionais, as condições de trabalho, enfim, todo um processo que deveria estar bem administrado,
bem organizado e não está. Falta equipamento, falta recurso humano, falta praticamente tudo. E a enfermagem brasileira, ela praticamente improvisa tudo. É o profissional que está na frente para atender o cidadão. E tudo que ele pode fazer, ele faz para atender melhor, mas muitas vezes improvisando por não termos material adequado, tanto quantitativo de pessoas, quanto material para atender bem o cidadão. Isso aí, então é verdadeiro, ô Jorge, de que falta mesmo esparadrapo, como diz o outro, as coisas mais você vai lá e compra com pouco dinheiro? Isso acontece A muito. gás e outras coisas Acontece mais. muito. Algodão. Teve uma época, eu estou no serviço de saúde, Serviço Público de Saúde há 14 anos. E teve uma época, assim que eu entrei, nós tínhamos que colocar o esparadrapo no cadeado, na corrente. Você colocava o esparadrapo na corrente porque faltava o esparadrapo e na falta o que vinha tinha que durar ali um tempo. Então só ele estando ali guardado naquele lugar que poderia durar um pouco mais. Mas aí, Celso, a gente tem que fazer uma reflexão bem mais ampla do que está acontecendo no sistema de saúde. Por não. Eu diria que um dos fatores que contribui bastante para que nossa saúde esteja nessa situação também seja a comercialização do produto saúde. Porque como uma concessão, digamos assim, da Constituição Federal em deixar a iniciativa privada ela tomar conta, né? Você abre precedentes. Então, eu acredito que essa comercialização, tanto nessa venda de saúde, nessa promoção de saúde, quanto a educação da saúde, que é outro fator que a gente não pode fechar os olhos, o que está acontecendo no Brasil, né, que nós temos várias instituições pensando apenas no lucro e estão formando profissionais assim de qualquer jeito. Isso não é só no nível médio, nós temos relatos de vários profissionais, tanto de medicina, escolas de enfermagem, escola técnica de enfermagem, escola técnica em laboratório, radiologia, porque está se tornando uma coisa muito rentável, muito lucrativa. Então, nós, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos um trabalho nas escolas. É uma área que realmente dá dinheiro, mano. Dá dinheiro, em todos os aspectos, né? Não existe um que comece E ela abre o leque, inclusive, para os outros faturamentos. É a quantidade de farmácia que nós temos em cada cidade brasileira. Se sair da porta da minha casa e tropeçar, eu passo por 5, 6 farmácias sem andar mais do que 200 metros. Essa é a grande verdade. Só colado no meu prédio, uma no meu prédio e outra no prédio na frente, são duas. Aí você anda mais 100 metros, tem mais uma, depois tem mais outra e tem mais duas logo abaixo. Então é complicado. Amigo. E não pode esquecer que isso é dever do Estado. Olha para você ver a situação. Nós temos aí a Constituição que garante o direito do cidadão na saúde. Verdade. Em todos os aspectos. Bons tempos aquilo que a Constituição era cumprida, né, amigo? Não só no atendimento, mas na medicação. Então, o Estado é responsável por esse fornecimento de medicação. Então, não era para ter tanta farmácia, mas alguma coisa está errada. Para você ver que tem tanta farmácia assim, é porque nós temos pouca medicação sendo fornecida pelo governo. E a grande verdade não é só isso. Você não vai lá só para pegar o remedinho do diabetes, da hipertensão, que geralmente são gratuitos, e mais uns 2 ou 3 que são gratuitos, né, que você pode pegar na farmácia popular. Mas o grande problema, amigo, é a falta exatamente de atendimento básico cá embaixo. A prevenção na área de saúde não tem mais. E aí o cidadão, quando chega no hospital, Kleber, ele já está, como diz o outro, dobrando o cabo da Boa Esperança, como diz lá na minha terra, não é não? É verdade, é verdade. Essa é a grande realidade. Agora, como é que a gente sai de uma dessa? Olha, eu acho que uma coisa que precisa ser feita é rever o conceito, é mexer na base, na estrutura, né? Nós tínhamos, por exemplo, situações, o Jorge colocou aqui, de pessoas que você traz para conduzir um processo de gestão que não estava ligado, por exemplo, à saúde. Então, você tinha, por exemplo, situações de um ministro da saúde, né, que não tinha formação. O famoso cabide de emprego não tem onde colocar, coloca onde tiver uma vaga. Aí o cidadão é habilitado, talvez tenha trabalhado na construção civil, exato, mas a vaga é na área de saúde, não, vai lá mesmo. Então, meu Deus do céu. Exatamente. Temos que acabar com isso, né? Agora, eu sei que vai ser difícil. Mas a saúde sempre foi e sempre será o carro-chefe de qualquer campanha. Qualquer cargo eletivo que queira se eleger, ele vai prometer a saúde, porque a saúde
É tudo que É a o gente bem quer. maior que a sociedade tem. O bem E maior onde que a não sociedade há prevenção, né, a área de saúde só tem doente. só tem doente. E para você chegar para esse doente e falar assim, olha, você vota em mim, que eu vou arrumar essa saúde, ele vai votar, porque é o que ele mais quer. Ele não quer nem tanto comida, ele não quer nem Verdade. tanta educação, ele quer saúde, porque nenhum cidadão consegue ver o seu filho passando mal, sem que ele fique desesperado. Você pode ver seu filho sem educação, você pode ver seu filho Essa é a verdade. sem qualquer estrutura, mas quando está doente, você perde todo o seu... Você perde a dignidade. Olha, a gente atende de hospital particular, hospital público, e você vê lá o cidadão, se você pedir para ele tirar a roupa e deitar no chão, ele tira a roupa e deita no chão, porque ele quer tirar aquela dor, ele fica Deus. tão sensível amigo. que o que a gente O que falar ele mandar faz. fazer, ele faz. Isso é perder dignidade, entende? O cara deita em cima de uma maca sem Simples colchão. fato de deitar no chão já é uma falta de, né? Então, Meu Deus. Olha, a Mariana, enfermeira em Belo Horizonte, deixou na ligação que ela fez uma colocação, questão da agressão. Ela já foi agredida, já viu companheiros serem agredidos. Quer dizer, então isso não é um modismo só daqui, é um modismo que está acontecendo, um mau modismo que está acontecendo no Brasil inteiro. Diga. Isso aí já ocorreu no Brasil todo ao longo da nossa história. Já ocorreu em duas situações, o cidadão leva arma para atirar no médico. Foi dois casos, anos atrás, onde o médico foi baleado no hospital de base, no ambulatório do hospital de Me base. recordo disso. Ou seja, eles ficam tão indignados, eles querem um atendimento e o atendimento não é adequado, ou seja, não tem atendimento para todos e o cidadão fica agressivo. E aí acha que o problema é do que está lá, que seja o médico, seja o técnico, seja o enfermeiro, que está. Infelizmente, o problema é do sistema, mas o cidadão não está sabendo disso. E ele sempre acha que é o profissional o culpado da situação. Em Brasília, e em todas as chamadas região polo, tem um problema sério. Brasília, por exemplo, nós temos o nosso entorno aqui, que são em torno de 28 municípios, Certo. além dos outros estados. Ou seja, os prefeitos fazem campanha dizendo assim, se eu ganhar, se vocês votarem em mim, ou eu ganhando, eu vou comprar ambulância para levar todos os doentes para Brasília. E ele faz isso, quer dizer, chega e despeja os doentes lá do município dele, e joga no Distrito Federal, onde ele recebe a verba do SUS lá no município dele para tratar aquele cidadão lá no seu município. E ele faz exatamente diferente, onde acumula, não só em Brasília, como todas as cidades polo, seja cidade interiorana, polo ou nas grandes cidades, infelizmente acontece isso. Por falta, como eu falei no início, por falta de gestão administrativa para aplicar bem o dinheiro que vai para ser aplicado para o cidadão. Talvez aí a gente passe por aquilo que o Jorge falou, né? Quer dizer, é gente ocupando o lugar sem conhecer a máquina, como é que funciona o sistema, não é não? Só que eu discordo um pouco nesse discurso que nós temos aqui, que nós ouvimos praticamente de todos os governos aqui do DF. Ora, nós temos um Sistema Único de Saúde, o SUS, em que não há... o SUS é o melhor plano de saúde que existe, né? Porque não tem carência, não paga nada e tal, né? E aí, nós temos um negócio também chamado Fundo Constitucional, em que todos os estados contribuem para esta capital. Porque só nós recebemos essa bolsa. Só nós que recebemos aqui constitucionalmente. Para nós é um dinheirão, né? É um dinheirão, é o que mantém o salário da educação, da saúde e da segurança. Isso. Então, assim, poxa, eu fico pensando, há muitos anos se fala que os hospitais de base, o Hospital Agarrã, os hospitais da ponta do quadrilátero, né, Gama, Sobradinho, Planaltina e Braslândia, são os hospitais que recebem o pessoal do entorno. Ora, há quantos anos nós sabemos que esses hospitais, eles recebem esse pessoal que é usuário do SUS, esse pessoal que também paga um imposto e que eles são menos favorecidos que nós da capital federal, porque nós temos também o Fundo Constitucional que vem do estado deles. E outra coisa, pelo Sistema Único de Saúde, se eu estou lá no Maranhão, eu sou atendido, aquele repasse daquele atendimento vai para o Maranhão, não vem para Brasília, porque eu fui atendido lá. Eu sempre joguei com as autoridades de saúde do Distrito Federal uma questão que eu vejo acontecendo no Brasil inteiro e que é de direito e que nós aqui simplesmente não cobramos.
Você, para encaminhar um doente de Brasília para fazer um tratamento fora de domicílio aqui, vamos dizer, ele vai ser mandado para São Paulo numa questão cardiológica, como eu já vi gente sendo encaminhado. Câncer, nós tivemos um período em que tivemos mal das pernas em Brasília, a gente mandava os nossos doentes para Goiânia para fazer tratamento, mas esse doente só seria atendido lá se chegasse com uma carta na mão de encaminhamento do SUS. Ou seja, ele seria atendido lá, mas o dinheirinho que teria que vir para cá ia para lá. Não é mesmo? É. Aí Brasília não cobra isso. Aí o cidadão, se você chegar agora no hospital de base, que é o principal de Brasília, você vai ver N ambulâncias ali encostadas dos mais diversos municípios, que antigamente era de perto e agora são de cada vez mais longe, trazendo gente e não vem nenhum com encaminhamento. O prefeito mama todo o dinheirinho que seria para a saúde para poder fazer outras coisas na sua cidade. Quem é que está de... Oi, Marileide, boa tarde. Diga, você está em Campo Grande, querida? Um abraço. Eu moro aqui em Campo Grande. Eu queria Pois não. participar aí com vocês, falar que eu estou com 3 anos que eu estou com um filho no pé. Sim. E eu fiz em São Paulo. Aí eu vim embora para cá. E eu estou passando pelos médicos daqui. E não está sendo resolvido o meu caso, né? É complicado, né? Meu Deus do... 3 anos brigando com isso, é? 3 anos, Tá com, Meu Deus. fez 3 anos agora está com 3 anos e 1 mês já. Eu lamento profundamente, né? É questão... E o que você mais vê é gente fazendo tratamento e esperando consulta. Um abraço, viu, Marileide? E aí? Tem saída para isso, meu irmão? Ela está com um problema no pé, né? No pé, amigo. O Você cisto, lembra entendi. todo... Não, todo dia, outro dia. Basta pisar, você vai lembrar, né? Não, e para piorar ou para melhorar, depende do referencial, nós temos agora, nós temos a medicina e nós temos a especialidade e as subespecialidades. Então, por exemplo, o caso dela. Se nós temos aí um médico ortopedista, que é o que mexe com o aparelho locomotor, osso e tal. Mas nós temos ortopedista só de mão, ortopedista só de pé, ortopedista só de joelho, ortopedista só de ombro. Então, assim, já aconteceu muitas vezes do cidadão ir procurar um ortopedista porque está com problema de coluna. E o ortopedista fala assim, olha, isso não é comigo, você vai ter que procurar um ortopedista de coluna. Então, você vê que a população... Ela se vão os 3 anos da nossa amiga lá e ela não acha... Não consegue o cara que mexe com o pé. Porque, aí... com certeza, ela vai ser encaminhada para um especialista nessa área. Então, você vê como é que são as coisas, né? Tudo... isso é bom para a ciência, porque a especialização sempre foi e será, né, uma coisa boa para a ciência, porque você vai estar sendo ali doutor, sendo especialista naquela coisa. Determinada parte do corpo, né? Mas e nós? E nós? Cidadãos. O que eu mais sinto falta nesse Brasil é do famoso clínico, sabe? Aquele médico de família, que só de olhar para você, ele já sabia o que é que você tinha. Até no telefone, você conversando com ele, né? Ele já percebia, rapaz, tua voz tá meio ruinzinha, você tá rouco, você tá com esse problema, você tá meio que gaguejando aí, tua pressão tá normal, não é isso? Mas agora o médico de família está começando a retornar. Ou seja, esse programa de saúde da família, os médicos estão cobrando que o profissional seja realmente especialista em saúde da família, para fazer um tratamento dentro do possível, de maneira integral. Vários médicos no Brasil todo, vamos dizer, eles pegam os médicos recém-formados e jogam para a saúde da família. E não está dando certo. Então, os médicos mais experientes vão dizer, olha, o médico tem que ser formado para a saúde da família, considerando que o médico novato chega lá, ele não sabe o que vai fazer, ele não conhece a problemática da família. Nossa. E quem está errando são as entidades formadoras, as universidades que estão formando, sem o foco na questão da família e principalmente na questão do SUS. Isso é um acompanhamento, né? O médico de família é aquele que te acompanha quase que desde pequenininho. Meu Deus do céu. Oi, Jander. Boa tarde, meu amigo. Diga, querido. Só gostaria de falar, né, sobre esse assunto de saúde pública, né? Sim. Que é complicado porque sempre está faltando, né, a estrutura nos hospitais públicos, né? Certo. E é uma coisa que a gente tem que pensar porque
tá chegando as eleições, né? E eleger uns políticos que façam alguma coisa pela saúde pública, né? Porque eles sempre falam que vão fazer pela saúde pública, né? Mas Para os hospitais, que tá faltando, sempre tá faltando instrumento, condições mesmo dos médicos trabalhar, né? Porque complicado, não tem né, meu condições amigo? de trabalhar. Tá certo, Jander. Grande abraço para você, Jander. Obrigado, viu? Essa aqui é a grande verdade. A população percebe, a população precisa, ela quer chegar, mas não chega, e aí vem a questão da agressão, né? Você mesmo me mandou uma informação, por exemplo, né, o Kleber? No dia 1º de março, diretoria do Sindate foi chamada a unidade de pronto atendimento do Bandeirante, né, Núcleo Bandeirante, Exato. por causa de uma tentativa de agressão. Exato. É complicado isso, né? De um dos servidores. O Celso, você tem um panorama que é bem interessante, eu acho que tudo é causa e efeito. Você viu o comentário da senhora agora há pouco, olha, estou com um problema no pé e estou há tanto tempo tentando resolver esse problema. O que você tem, de um lado, é uma população que não aguenta mais aguardar meses, às vezes anos, por um procedimento cirúrgico, por um atendimento. E, por outro lado, você tem os servidores que estão ali, os atendentes, os auxiliares, os técnicos na linha de frente, né? Então, o paciente está ali, chega num atendimento de urgência ou de emergência, por exemplo, fica aguardando 5, 7, 9, 10 horas, 12 horas por um atendimento, ele não acontece, né? A pessoa está no desespero. Hoje você tem as classificações ali do nível de seriedade do problema da pessoa, mas a pessoa que está com a criança doente, que está com um parente doente, ela não está preocupada com a classificação, ela quer o atendimento. Se esse atendimento demora muito, ela vai se revoltar, né? E aí, infelizmente, quem está na linha de frente, na maioria dos casos, são quem? São os atendentes que acabam, na maioria das vezes, eles estão sofrendo, lá, exatamente. com certeza. Exatamente. Né? Eles estão lá sempre. E aí deles, se não bater o ponto, né, se entrar às 7, tem que ser às 7, né? E na hora de sair, ele tem que bater o ponto também. Por que é que os médicos, por exemplo, evitam e brigam para não bater ponto? É porque aí não poderia chegar mais tarde nem tão pouco sair mais cedo. Oi, Valéria, boa tarde. Valéria? Oi. Diga, querida. Boa tarde. Estou te ouvindo, diga aí. É o seguinte, eu concordo com tudo isso. Concordo com tudo isso aí da fatalidade, como está a nossa saúde, né? Certo. Só que nós temos que ver que isso já vem de uma longa data. Verdade. Eu acho, nem conheço o governador, não tenho intimidade, não tenho nada. Sim. Mas eu acho que ele tem feito muita coisa e nós precisamos ver o que tem feito. Tá bem, querido. E eu respeito. Né? Eu acho que a pessoa ninguém fala no que faz, só fala no negativo, sabe? É complicado, eu até entendo esse lado, mas eu, lamentavelmente, o atual governador, que é meu amigo particular, eu conheço ele dos primeiros dias de Brasília, ele fez uma promessa no começo, antes de iniciar sua gestão como governador, dizendo que ele solucionaria o problema da saúde por 90 dias. E aí mordeu a língua, porque o que foi dito e ficou gravado e todo mundo mostra o tempo todo, é complicado demais você desfazer uma promessa como essa quando ela não é cumprida. Eu lamento. Eu acho que há um progresso no governo Agnello. Ele conseguiu começar a governar a partir de agora, já está fazendo algumas obras importantes. Não vou dizer que não tenha melhorado o sistema de saúde, pelo menos um bocadinho, mas o troço era tão embaixo, a questão era tão embaixo, que não tinha como consertar em 90 dias e acredito que nem em 4 anos. Ou tinha, Jorge? Olha, eu vou fazer uma analogia aqui a um câncer. Né? O câncer, o indivíduo ele tem a doença, o câncer, e ele não sabe que tem a doença do câncer. E quando ele descobre que tem a doença do câncer, é onde ele começa a piorar mais ainda. E quando você começa a tratar o câncer, é que ele avança mesmo, para depois você tratar. E aquele câncer que você consegue tratar, não eliminar 100%, mas consegue tratar, né? Você vai melhorando gradativamente. Ou seja, a saúde do DF, eu considero até como se estava um câncer. E que esse câncer está sendo tratado.
Eles Lógico. estão dando a quimioterapia ou a radioterapia necessárias, né? Talvez necessária não, mas estão fazendo um tratamento. E a gente está percebendo agora esse tratamento. Então, assim, nós temos algumas coisas que avançou e outras coisas que não avançou. Eu vou falar uma coisa aqui do governo Agnello que avançou e muito bem. É bom que você diga, porque ultimamente nem o pessoal do PT está conseguindo. Eu não consigo trazer, tirando o Chico Vigilante, eu não trago um cara ou uma pessoa do PT para falar aqui, ó, né? E eu gosto, eu sinto bem quando eu vejo que o meu amigo conseguiu fazer alguma coisa. Eu vi, nós percebemos, eu como usuário também do sistema de saúde, eu vi a farmácia de alto custo. Eu não sei se você lembra. Funcionando, é verdade. Não sei se você lembra, mas antigamente. Você, para conseguir um remédio lá, você tinha que ir para a justiça. De madrugada. Para o Ministério Público isso, ali. Exatamente. E olha lá, hein? Só que não melhorou 100%, mas melhorou, porque descentralizou. Descentralizou e parou de ter televisão para a farmácia de alto custo. Eu falo isso porque minha mãe é usuária e ela precisa do remédio. E eu ficava na fila ali de madrugada, aqui na Asa Sul, para pegar o medicamento. Hoje não, hoje já pego na Ceilândia, não tem fila, é tranquilo. Verdade. Porém, falta medicamento. Verdade. E a gente tem que usar, é um direito, o cidadão paga todos os impostos do mundo, tem direito. Eu pego na farmácia popular, por exemplo, os meus medicamentos. Eu pego. Na área de diabetes, que é o que mais pego lá, da insulina ao comprimidinho e tudo mais, ora, é um direito que eu tenho, né? E eu vou e pego. E eu aprendi isso, inclusive, com o Chico Vigilante, que esteve um dia comigo aqui. Falei, rapaz, você não pega por quê? Eu falei, eu nem sabia, falta de informação, sobretudo. Diga aí. Eu acho que o governador, quando na campanha, eu acho que ele subestimou o problema da saúde. Agora, para mim é estranho, porque ele é um profissional de saúde, sempre trabalhou na saúde, um médico, um cirurgião de grande respeito, e ele conhecia a saúde como todos nós. E acho que ele subestimou, não sei se por questão de campanha, ou se realmente ele não conhecia. Quando ele falou que ia resolver o problema em 90 dias, e ele seria o secretário de saúde, além de ser governador, eu acho que ele cometeu um exagero na maneira de como ele colocou. E por isso que nós cobramos tanto dele, porque... A culpa não é nem dele pessoalmente, isso aí é culpa dos marqueteiros. Ele não poderia ter feito essa promessa da maneira que ele fez. E aí, realmente, agora ele está sofrendo as consequências, porque a população cobra. Olha, o cidadão que for ser candidato, ele tem que procurar o que a gente chama de marqueteiro para fazer a campanha dele, que entenda do riscado que o cara faz. Aí eles pegam um marqueteiro que pega no âmbito geral e escreve lá, vou resolver o problema da saúde em 90 dias. O candidato, no afã de ser eleito e de cumprir aquilo que, né, o marketing político está recomendando, fala, e aí, coitado do nosso amigo Agnello, mordeu a língua numa brincadeira dessa. Oi, Siqueira, boa tarde. Siqueira? Alô? Diga, amigo. Boa tarde. Eu queria só, no caso, tentar dar uma ideia para vocês, até para o povo brasileiro, os nossos parlamentares, para acabar com isso, com esse problema de saúde no país. Eu creio que não sei se a minha ideia que algumas pessoas aí dentro do Congresso, dentro da Câmara Legislativa, se eles acharem interessante que... Pois não. Seria interessante que esses alunos, as universidades públicas, que no caso o UNB, grande parte dos alunos das áreas de medicina, da área de saúde, que após o término do curso, ele teria uma obrigação, ou se ele passou 5 anos utilizando a educação pública na área dele, ele trabalhar pelo menos 1 hora eu também acho por isso, dia, cara. ou então por semana, nos hospitais públicos. Tá certo. Seria interessante isso. E outra coisa também, com relação ao repasse de verba, que no caso é concentrado no SUS, seria repassada para os hospitais, a qual atende as populações que vêm de fora. Você falou que no regime militar, né, militar, existia um encaminhamento dos hospitais para determinados hospitais fora dos locais, dos grandes centros. Eu sou cearense, eu morava em Maranguape, se eu fizesse qualquer assistência médica em Fortaleza, eu tinha uma guia de encaminhamento. E a verba que na época era via INCREF, não sei se você lembra, as verbas que eram destinadas à saúde, eram repassadas para aquele hospital a qual era atendido. O sistema funcionava, hoje está bagunçado. Essa é a grande verdade mesmo, Siqueira. E falo com ela sempre, então com isso aí resolveria o problema de saúde. Olha, eu agradeço você. Seria interessante o sindicato aí dos Vamos deixar o telefone e os contatos daqui a pouquinho. Outro problema também seria interessante. Opa.
Tá bem, Siqueira, eu te agradeço, hein? Essa é a grande verdade, né? Se as coisas... É questão de gestão, meu amigo. Se eu tenho que encaminhar um paciente do DF para ser tratado em Goiânia e tenho que mandar a guia de encaminhamento, porque Goiânia receberá parte do que seria destinado ao GDF, por que não fazer a mesma coisa com essas prefeituras que estão mandando de enxurrada os seus pacientes para cá? E a gente não vai se negar a atender, evidentemente. Mas a partir do momento em que esse prefeito souber que tem que mandar guia, ele vai pensar 2 vezes em fazer o encaminhamento. Tem prefeito que lota ônibus. A prefeitura de Unai, algum tempo atrás, tinha horário certo para o ônibus sair abarrotado de gente para vir fazer consulta no Distrito Federal. Agora terminaram, parece que com ônibus, mas continuam dando dinheiro da passagem. É mais fácil. Vai passear em Brasília e tenta uma consulta. E o pior é o seguinte, não marcam a consulta não, vão para a emergência mesmo. Tem uma situação que me chama muita atenção, por exemplo, numa cidade do entorno, Santo Antônio do Descoberto, tem um hospital que foi construído. Enorme, né? Que deveria estar atendendo. Já foi padrão de atendimento médico. Há alguns anos atrás, não querendo te cortar, mas já cortando, viu? Alguns anos atrás eu fui fazer uma questão de saúde lá dentro. Aí ele mostrou para mim, naquela época, que eles atendiam muito mais do que mandavam gente de dentro do Distrito Federal, porque lá basta o corguinho para fazer a diferença ali, né? Passou pro lado de cá, já é Distrito Federal. O pessoal que mora por ali todinho ia fazer tratamento lá dentro de Santo Antônio. Agora, lamentavelmente, o sistema lá... Não, mas esse hospital, na verdade, ele não foi inaugurado, é um outro hospital. Eu sei, aquele é grandão mesmo que estão fazendo e que... Exatamente, está abandonado, completamente. Né, que as pessoas estão utilizando. E aí você se pergunta, poxa, um hospital que foi construído aí há 6 anos, 8 anos, não sei, por que ele está abandonado e por que os pacientes lá continuam chegando para cá? Tá certo. Deixa eu registrar um telefonema aqui de uma médica, doutora Sônia, ela é médica cirurgiã, está trabalhando há 2 meses aqui no Distrito Federal e já está pedindo arrego, como diz o outro, já está se mandando, porque o que falta tudo, é uma fartura danada. Quer dizer, a cirurgiã não consegue fazer cirurgia simplesmente por falta de equipamento. Diz ela que não tem, olha, do papel higiênico ao esparadrapo, passando por tudo que você tiver direito, e eu estou falando de coisas mínimas, hein? Imagina o restante. Questão de agressão, por exemplo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio também a Váldia Silva Nunes. A Váldia parece que já presenciou, obrigado por ter vindo, viu, Váldia? Você já presenciou questão de agressão, né? Onde foi? Sim, lá no hospital de Samambaia, a gente sempre, levo alguém ou estou lá, e sempre eu vejo, né, que o pessoal já sai de casa sem paciência, né? Então, a primeira pessoa que eles verem lá, quem é? É o auxiliar, o enfermeiro, uma pessoa da saúde, e já chega com ignorância, realmente, com ignorância com as pessoas. Eles não têm nem culpa, né, do que está acontecendo, mas a ignorância é muito grande, as pessoas acham que tem que ser mais relevante, tem que aprender mais uma educação. Mas quase sempre o agressor é aquela pessoa que ficou 10 horas esperando por um atendimento médico, né? Já não suporta mais a dor, às vezes não é nem a pessoa que está sentindo a dor, mas está com um parente amado do seu lado e sentindo uma dor dessa. É complicado também, não é, Váldia? É muito difícil. Eu acho que eu nunca cheguei no hospital para não ficar menos de 10 horas. É mesmo, menina? Nunca, tanto com a minha filha, como com pessoas que eu levo. Então, é difícil. Qual foi a última vez que você foi no hospital, Váldia? Para me consultar, para consultar alguém. Porque para me consultar tem muito tempo. Agora, para consultar pessoas assim, que eu levo, acho que tem 3 semanas. Então, eu fiquei... E aí? Você chegou e esperou quanto tempo para ser atendido? Eu cheguei no hospital, de base era 10 horas e saímos de lá 6 horas da tarde. Com uma pessoa que realmente está precisando de atendimento. Então, é muito difícil. Isso estava com consulta marcada ou foi para emergência? Isso a gente está tentando conseguir uma cirurgia, porque ela deu glaucoma e ela perdeu a visão. É uma adolescente com 16 anos. O que é que você acha que está faltando, assim, que pudesse dar uma melhorada para o cidadão que busca o atendimento, hein? Eu acho que ele está precisando ter mais, né, mais auxiliares, mais técnicos,
E para eles dar também a eles condições de trabalho, porque não tem. Né? Não tem condições de trabalho. Você vê a falta de tudo no hospital, um hospital grande, de portes grandes, igual o hospital de base, o hospital de Taguatinga, o hospital de Ceilândia. É muita coisa. É complicado demais. Eu te agradeço por ter vindo, Obrigada. Viu? E por ter contribuído conosco. A grande verdade é o seguinte, eu gosto de citar sempre porque há uma preocupação, né? A minha dor de barriga sempre será maior do que a sua, né? E a gente, às vezes, está lá encaminhando alguém da família, quase sempre você está levando uma pessoa querida. É complicada essa falta de atendimento. E aí o cidadão que tem que aguentar o negócio, que está lá no repuxo o dia inteiro, um auxiliar trabalha quanto, ou um técnico trabalha quanto tempo ali dentro? Tem as escalas, né? Ele trabalha 6 horas diárias ou Certo. 12 horas diárias. Ah, ele pode fazer aquela aqui, que ele trabalha um dia, folga o outro Pode e trabalhar volta um no dia, outro. Exatamente. 12 por 36. 12 por 36. No serviço público nós temos uma carga horária diferenciada do serviço privado. Mas, falando em trabalho do profissional, ele trabalha 6 horas ou ele trabalha 12 horas? Agora, com certeza, ele é bem pago. Com certeza não. Não? Caramba. Com certeza não. A gente pode saber quanto ganha um técnico de enfermagem, um auxiliar? Olha, no serviço público, aqui em Brasília, no serviço privado, o piso salarial do técnico de enfermagem é R$ 830. 830. Nos hospitais Pra particulares? Particulares, para trabalhar 44 horas semanais. R$ 830. 830. E o auxiliar de enfermagem, 790. Então, você vê que isso explica, assim, muita coisa explica a saúde porque ela está assim. E eu digo que a saúde está assim, ou ruim, ou melhor, ou mais ou menos, ainda está assim, porque quem trabalha na saúde, trabalha comprometido. Um cara desse, para sobreviver, ele tem que trabalhar no mínimo em 2 lugares. Empregos. Ele pode fazer isso? Poder pode. Só que ele trabalha em 2 empregos, ganha pouco, cansa, aí como os Se ele trabalha 6 horas por dia, ele sai, vamos dizer, de um vai para o outro, depois volta para casa, se voltar para casa... Geralmente os nossos trabalhadores é assim, é uma regra geral. Você trabalha no dia em um emprego, à noite você faz faculdade ou você tem sua família, Sim. No outro dia você está no outro emprego, no outro dia você tá volta para aquele emprego primeiro e por aí vai. Então assim, quem tem 2 empregos praticamente trabalha todos os dias e à noite fica de folga. Só que essa folga é uma pseudo-folga, porque ele tem que, ou ele faz faculdade ou ele tem a família. É verdade. Deixa eu fazer uma pergunta? Não, a telespectadora querendo participar. Deixa eu já que você deu uma paradinha, mas eu quero continuar aí. Rapaz, ficou na minha cabeça, R$ 830 para um técnico de enfermagem. 790 para um auxiliar. Na capital federal. Meu Deus. Oi, Núbia. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, é o seguinte, eu achei maravilhoso o senhor falar aquilo, daquele homem, que aquele homem, para mim, não vale nada. Minha filha. É tudo horrível que ele faz, o que prometeu nunca cumpriu. E isso é uma grande falha para ele. Eu espero que nunca mais ele seja o que ele é, porque é triste. Eu não vou votar com um homem dele. Complicado. É complicado, mas tá melhorando. E olha lá, hein, não tem adversário para ele no momento não, hein? Tá? Um abraço para você, Núbia. Né? Essa que é a grande verdade. Bom, vamos voltar. Ô, João, fico imaginando, como é que faz... Você faz o que no hospital, João? Eu, atualmente... Porque você trabalha tanto para um hospital do GDF, e daí... eu hoje estou aposentado em função da questão sindical, e não dá para você ficar trabalhando... E fazendo tempo, realmente você fica Mas qual era o seu cargo lá dentro? Técnico de enfermagem. Técnico de enfermagem. No hospital de base. E o cidadão aposentado recebe quanto? Hoje a mesma coisa que recebe o nativo? Não, com a diferença da questão de alguns valores que são da ativa. Alimentação, algumas gratificações da ativa do posto de serviço, sem salubridade e tal. Então a gente recebe hoje muito pouco. O meu salário, como eu aposentei no setor público, não passa de R$3.000. R$3.000 no final de carreira. Ou seja, então é muito pouco. Mas a gente trabalha, como diz assim, pela uma questão, por necessidade e também pela questão de ajudar o cidadão. Ou seja, como foi dito pelo Jorge aqui, a enfermagem brasileira começou como sacerdócio.
Ou seja, Verdade, voluntariado. De caridade, as freirinhas que faziam basicamente esse trabalho. Até hoje, os patrões, seja ele público ou privado, ele nunca deu a importância que a enfermagem tem. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, todo mundo sabe disso, mas alguns não sabem, porque não é da área, é que 65% de todos os procedimentos feitos dentro de um hospital é feito pela enfermagem. Quando eu falo em enfermagem, eu envolvo os 3 cargos, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Ou seja, é os profissionais que mais trabalham e são menos valorizados, porque quase sempre a sociedade vê o médico. É claro que cada um, o médico é importante, porque ele que faz o diagnóstico, faz o tratamento. Mas após ali, quem continua o tratamento somos nós, da enfermagem. Claro. Portanto, nós criamos esse sindicato exatamente para valorizar, mostrar o valor profissional que tem o profissional de enfermagem, seja de todos os cargos, auxiliar, técnico e enfermeiro. E nós criamos sindicato do nível médio, nós só representamos o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem. Exatamente para que esse profissional de nível médio, que é o que mais trabalha, como eu disse no início... É o carregador de pedra. A gente chega a fazer até procedimento do enfermeiro por falta do enfermeiro no setor, porque às vezes o enfermeiro fica supervisionando vários setores e ele não tem condições de realmente realizar o trabalho que é privativo dele, mas o cidadão precisa de ser cuidado naquele momento. E essa é uma razão que nós fazemos com que ele trabalhe mais ainda. O que a gente vai fazer para melhorar essa questão? Porque se melhorar para vocês, o cidadão trabalhando um pouquinho mais contentinho, né? Com certeza vai render um pouquinho mais, ou pelo menos não vai trabalhar tão sacrificadamente, né? O que a gente faz para resolver isso? Olha, primeiro, é uma questão cultural, né? Isso engloba várias coisas. A questão cultural, por quê? Porque é uma categoria que basicamente 90%, em torno de 90% são mulheres. E, como foi falado aqui, é uma profissão que foi muito, no início, uma profissão de se doar, de mais assim, ajudar o próximo. Então não tinha aquela visão financeira, como já os profissionais médicos, os advogados têm uma visão já desde a sua formação. Isso. Então, diante dessa história da enfermagem, nós passamos por esse problema. Só que, atrelado a isso, nós não tivemos, na verdade, representantes, né, que estivessem enganjados nesse processo, para que a gente fosse valorizado. Porque a valorização, ela tem a valorização financeira... Eu me lembro bem, parece que vocês eram misturados dentro de um outro sindicato que representava todo mundo, não era? Na maioria do Brasil, existem sindicatos chamados Sindsaúde, né, que é o sindicato que representa várias categorias no sistema. E aqui em Brasília, no começo, o Sindsaúde, as categorias, vendo a necessidade de ter um sindicato específico para falar a língua dele, começaram a criar sindicatos, como o Sindicato dos Médicos, o Sindicato dos Enfermeiros, como o Sindicato dos Odontólogos, da Radiologia. Então, assim, nós tivemos a necessidade de ter um sindicato. Então, nós criamos o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. E aí a gente começou a resgatar pelo menos 20 anos de esquecimento, porque hoje o piso salarial é R$ 830 aqui em Brasília, para o técnico de enfermagem. Mas há 3 anos atrás... O que eu estou achando apavorante pouco... Ainda era pior. Era pior. Era pior porque em 2010... 4 anos atrás. 4 anos atrás, que a gente não era o representante de fato de direito, porque a gente não tinha conseguido na justiça, era um salário mínimo. É mesmo? Sempre foi convencionado um salário mínimo para o técnico de enfermagem. Meu Deus. Então a gente ficou muito chateado, né? A gente estava muito chateado, acabou que a gente brigou muito com o Sindicato dos Patrões e briga até hoje. Então, assim, aqui não tem muita conversa com o Sindicato dos Técnicos de Enfermagem. A gente quer que tenhamos um salário digno. E um salário digno não tem um valor específico, porque o que é digno para mim, eu posso viver com 2, 3 mil e viver dignamente, enquanto um que tem 10 mil não vive dignamente. Então, eu quero um salário digno para uma capital federal. Claro. Né, que possa manter aqui meu transporte, de vida nosso aqui, meu aluguel alto, que é muito alto, ou minha prestação, enfim. É isso que nós queremos. Então, assim, nós estamos no ano do Database, em setembro agora da Database, nós iremos novamente buscar junto com o Sindicato dos Patrões, uma boa remuneração para os nossos trabalhadores. E não é só remuneração, porque a gente fala assim, sindicato só pensa em dinheiro. Não, não é. A gente tem outras coisas também que a gente pensa. Não, o sindicato tem que defender a categoria, amigo. Essa aqui é a grande verdade. Em todos os sentidos. O sindicato mora e deixa a categoria em maus lençóis. A Abadia, para a gente arrematar, nós já estamos praticamente com 2 minutinhos para encerrar só, querendo saber qual é a visão do jornalista e do colega Kleber, né, na questão governo-saúde. Olha, governo-saúde, eu acho que o governo precisa fazer menos discurso. O governo Agnello
está tentando fazer isso, como foi colocado aqui. Eu acho que está pecando um pouco. Né? Na verdade, qualquer governo no país inteiro deveria priorizar, e hoje nós temos um tema bem interessante, que é a questão Copa do Brasil e saúde, né? E se investir, a gente ouve falar aqui do padrão FIFA de Copa do Mundo, e a sociedade está pedindo um padrão FIFA na saúde, na educação e na segurança. Né? Então, os governos, acho que é um pecado muito grande. Tudo bem que você vai trazer investimento em turismo, mas a sociedade brasileira, ela quer saúde, ela quer educação e ela quer segurança. Né? E isso, infelizmente, mesmo no Distrito Federal, que está se tentando fazer alguma coisa, ainda deixa muito a desejar. Olha, o Brasil melhorou muito, né? Vamos dizer, essa é a grande verdade. O que eu achei apavorante, por exemplo, de um cidadão ganhar R$800, né? Mas como disse o nosso Jorge aí, assim, mas ele ganhava um salário mínimo até 4 anos atrás. Então já houve uma melhora. A classe média brasileira inchou e está maior. Por quê? Porque muitos saíram da linha de pobreza e vieram para o lado de cá e está tendo um bocadinho mais para gastar. Mas, lamentavelmente, isso significa também que nós estamos pagando mais impostos. Porque do copo d'água que você bebe, né, a tudo que você consome, o imposto está lá embutido. E aí a gente, como diz o outro, não vê os governos revertendo esse dinheiro que os impostos... Né? Se você for lá para frente do impostômetro agora, só Deus sabe em quantos bilhões estão rodando lá em 4 meses, num ano. É complicadíssimo. Isso se já não chegou à casa do trilhão. Então, para onde vai esse dinheiro? O que é que a gente tem que fazer para a gente arrematar de vez? Comecei contigo, termino contigo. Nós temos que aprender a votar em pessoas corretas, pessoas que realmente sabem aplicar, tenha vontade de aplicar o dinheiro em função daquilo que o cidadão paga. Ou seja, o cidadão paga o imposto exatamente para que tenha devolvido em função do serviço, mas um serviço de qualidade. E é isso que a gente precisa em todos os níveis, tanto a nível de município, estado e união. E espero também que esse eleito, ele realmente coloque seus auxiliares, seus ministros, secretários, como pessoas capazes, pessoas que têm competência de administrar realmente o imposto do qual nós pagamos para ter um serviço de qualidade para a gente. Essa é que é a grande verdade. Quando você fala na área de saúde, o que a gente observa é o seguinte: os governos só olham para o teto, e quase sempre o teto é de vidro. E aí esquece de olhar para a base. E qual é a base? A base é esse técnico que está trabalhando lá, desde a portaria, é o guardinha ou a guardete que está lá para dar segurança e que acaba trabalhando até no atendimento ali, para poder encaminhar as pessoas. Poxa vida, esse povo está lá dentro e fazendo a grande força da saúde no Brasil. Quando é que eles serão valorizados? Quando é que os nossos hospitais, nossos centros de saúde, postos de saúde, terão tudo aquilo que precisa em termos de equipamento, em termos de tudo aquilo que o doutor vai precisar, o técnico vai precisar, né? Para poder dar o atendimento, um bom atendimento. Se não pensarmos assim e ficarmos só na história da promessa, veremos passar 4, 4 mais 4 mais 4 mais 4 e somente ficaremos na promessa. Lamentavelmente. Lamentavelmente. E que esses candidatos segurem os seus blogueiros, aí os seus, como é que chama? Marqueteiros, certo? Para que não venham a colocar nas suas bocas, como eu disse aqui, que foi marqueteiro, com certeza, que botou na boca do doutor Aquinelo para ele dizer que ia resolver o problema da saúde tão rapidamente. Ele poderia ter dito que faria tudo para melhorar a saúde, mas que levaria muito mais do que 4 anos. Possivelmente a gente estivesse observando só o que ele fez de bom, para poder votar nele mais uma vez e colocá-lo mais 4 anos para concluir a obra. Mas aí ficou a promessa dos 90 dias contra tudo aquilo que deveria ser feito. Se você está achando que eu sou contra o governador de Brasília, não posso ser contra os meus grandes amigos. E ele é um deles. Agora, eu lamento profundamente que a gente paga o preço pela besteira que outros possivelmente fizeram. E aí eu boto a culpa aí no marqueteiro mesmo. E aí culpado também quem rezou na cartilha. Grande abraço.